Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Albuquerque Júnior. Vamos trabalhar nessa quarta aula e na matéria de Circuitos Elétricos 2, com modalidade módulo 3. Vamos para a nossa... Deixa eu começar de novo? Achei que eu não tinha colocado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Albuquerque Júnior. Bem-vindos à disciplina de Circuitos Elétricos 2, módulo 3. Vamos para a nossa quarta aula. Desejamos sucesso na sua formação profissional. Nessa aula de hoje iremos estudar corrente alternada em circuitos elétricos. Peço que nas nossas aulas estejam munidos de papel, caneta, calculadora, etc., para que vocês possam, se tiverem dúvidas, vocês possam tirar as mesmas e postar lá no fórum de cada aula. O objetivo dessa aula de hoje, vamos ver agora. Bom, os objetivos dessa aula é reconhecer as vantagens da energia elétrica diante de outras modalidades energéticas, identificando as suas formas de geração. Reconhecer as vantagens dos sistemas elétricos em CA, também é outra forma de trabalhar a corrente alternada, bem como compreender os fenômenos eletromagnéticos que a envolvem, analisar e interpretar os circuitos elétricos monofásicos, então nós vamos trabalhar com rede monofásica, nem sempre somente trifásico, tá? Em corrente alternada, diferenciando as formas de representação das grandezas elétricas, empregar nomenclatura técnica no estudo de interpretação de eletricidade em CA, ou seja, corrente alternada. Você conhece quem foi o primeiro inventor de corrente alternada? Mas você sabe diferenciar a corrente alternada da contínua? Nessa aula de hoje tentaremos esclarecer um pouco mais sobre isso. A história da eletricidade teve início há muito tempo. Entretanto, os sistemas de potência para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica iniciaram um pouco mais no século lá, a partir de 1882. Como o sistema em corrente contínua, desenvolvido por Thomas Alva Edison, e a partir de 1886, com o sistema em corrente alternada, desenvolvido por George Wigstone e Nikola Tesla, veja que nós vimos em umas aulas anteriores que as associações de cargas série gera uma queda de tensão elétrica e por isso a fonte contínua não é muito utilizada. Os sistemas em corrente contínua apresentam dificuldades como o aumento da demanda e no atendimento de clientes às longas distâncias. Já o sistema em corrente alternada possibilita o uso de transformadores, elevando ou rebaixando os níveis de tensão, permitindo o transporte de energia a longas distâncias, com reduzidas perdas e menores investimentos na construção de redes elétricas. Desta forma, os sistemas em corrente alternada se multiplicam rapidamente, sendo utilizados mundialmente nas etapas de geração, transmissão e distribuição, utilização de energia elétrica. A energia elétrica é a transformação da energia provinda das fontes alternativas de energia. A energia elétrica é uma modalidade de energia obtida a partir da transformação de energia das fontes primárias disponíveis no planeta. No atual estágio de desenvolvimento, a energia elétrica se destaca das demais modalidades energéticas devido principalmente aos seguintes fatores: gerador de corrente alternada. Os geradores CA, também denominados alternadores, são máquinas destinadas a converter a energia mecânica em energia elétrica. Veja como fica. Nós temos aqui o gerador de corrente alternada. O gerador de corrente alternada também é denominado alternadores e são máquinas destinadas a converter essa energia mecânica em energia elétrica. Mas como assim energia mecânica? Energia mecânica devido à rotação lá da turbina vai gerar uma corrente elétrica. Nós temos aqui várias formas de corrente alternada. Temos a onda quadrada, o dente de serra e a forma senoidal, que é a mais conhecida nossa aí, que é a que a gente vai mais trabalhar. Então essa é a que a gente vai manter o foco. A forma dente de serra aí serve muito em algumas aplicações de circuitos elétricos, como por exemplo a aplicação lá no osciloscópio, tá? A transformação de energia nos geradores fundamenta-se nas leis de Faraday e Lenz. As diversas formas de ondas geradas são quadrada, triangular e senoidal. Entre elas aí, já falamos que nós vamos trabalhar com a senoidal, tá ok?
Então atente-se a essas fórmulas aí. No gerador de corrente alternada, ou gerador monofásico elementar, uma espira de fio girando em um campo magnético produz uma força eletromotriz induzida sobre os terminais da bobina. São ligados ao circuito externo por meio dos anéis coletores e escovas. A força eletromotriz é a corrente de um gerador elementar e muda de direção a cada vez que gira a espira em torno de 180 graus. Na figura que vamos mostrar, um simples gerador de corrente alternada, ele só irá gerar energia se houver variação de fluxo passando pelas espiras. Veja como fica isso. Então nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui duas polaridades, o polo norte e o polo sul, dependendo da situação, polo norte ou polo sul, e nós temos aqui um gerador. Na verdade, esse esquema completo é um gerador monofásico em corrente alternada, e ele trabalha, aqui, temos as escovas, temos aqui os anéis coletores para mudar a polaridade, a corrente entrando aqui, ela vai, quando essa hélice virar, fazer o movimento sentido aí, rodar, vai começar a passar um fluxo, vai gerar uma corrente elétrica circulante por esse elemento, que vai gerar uma corrente elétrica. Então, esse aqui é o gerador elementar monofásico, concebido aí por Michael Faraday em 1831. Vamos agora mostrar algumas definições em corrente alternada, período ou... Veja nossos exemplos. Definições de corrente alternada. Nós vamos falar do período. A forma de onda da tensão gerada por um gerador em CA ou em corrente alternada é cíclica. Então nós temos o seguinte, nós vamos abordar isso lá na quinta aula, que é como definir um período lá na aplicação de exercício. Então nós temos aqui, ó, como que a gente define um período? A gente começa da crista aqui, ó, e voltando para ela, certo? Isso me caracteriza um período, nós vamos chamar ele de T aí. Ou a gente pode pegar entre os dois vales. Então nós temos aqui um vale e outro vale aqui. Então se a gente pegar esse ponto a esse, também é conhecido como período. Ah, eu posso pegar de um ponto que repete, então daqui até esse mesmo ponto que repete. Então daqui até aqui também é o período. Então o período nada mais é que o tempo necessário para que a onda senoidal complete um ciclo, né? E é chamada de período, dado aí em segundos. Tá? Definições em corrente alternada. Agora vamos falar da frequência. Você sabe medir um período, mas agora você sabe medir uma frequência? Bom, normalmente medir a frequência é mais complicado, porque ela é gerada, né? Então, definições de corrente alternada, vamos trabalhar com a frequência. A frequência F de um sinal senoidal corresponde ao número de ciclos, ou seja, número de ciclos. Nós vimos que o período é o número é o ciclo para operar. Um ciclo é um período. Se a gente sabe qual é o período, então a gente sabe também qual é a frequência. Então a frequência ela é o inverso do período. Se nós temos aqui que o período é 1 milissegundo, então a frequência é 1 kHz, tá? Então 1 kHz. Aí se nós temos que o tempo é 1 segundo, então a frequência também é 1 Hz. Então frequência ela é dada em Hz. Aí nós temos a frequência angular, que ela é 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Aqui ela é dada em radianos por segundo, tá? Aqui também é a mesma coisa. Ok? Bom, já vimos um pouco sobre o período e a frequência. Agora iremos demonstrar as definições de corrente alternada, tentando aí mostrar como é que se determina um valor de pico. Definições de um valor de pico. Valor de pico é o máximo valor que uma grandeza pode assumir. Então é esse valor aqui, ó, tá? É o máximo valor que uma grandeza pode assumir. Então temos aqui o valor de pico é esse valor. O valor de pico a pico é essa definição, tá? Vamos fazer as definições em corrente alternada agora com o valor médio. Veja como fica para a gente dimensionar um valor médio. O valor médio de uma grandeza senoidal é quando é considerado um período inteiro. É nulo, pois a soma dos valores instantâneo relativa é a semionda positiva é igual à negativa, sendo sua resultante constante e nula.
Por esta razão, o valor médio de uma grandeza alternada, no caso, ela deve ser considerada como sendo a média aritmética dos valores instantâneos. E você vai ver que vai dar em torno de 0,637. Mas como ele chegou nesse valor? Ele pegou uma média aqui, ó. Ele faz o cálculo dessa área e vai chegar num valor médio. Esse valor médio é o valor de pico sobre raiz de 2, tá? Lembrando aqui também que a gente, como eu não falei antes, a gente tem o valor de pico a pico. O valor de pico a pico aqui é o VPP, ele pega o máximo e o mínimo, tá? Ou seja, sempre na vertical, é o valor de pico a pico. Por exemplo, se for 10 volts e menos 10 volts, pico a pico é 20 volts. E o pico, 10 volts. E o valor médio, 10 volts sobre raiz de 2, ok? Então essa é a ideia de valor médio. Definições em corrente alternada, o valor eficaz. Bom, já vimos bastante coisa, período, frequência, valor de pico e agora iremos ver um dos mais importantes e como é obtido esse valor. Lembre-se que quando for calcular uma potência alternada que vale a tensão eficaz, é ela que é bastante utilizada por ser contínua. Mas você pode estar perguntando, o assunto não é de corrente alternada? Sim, mas o valor eficaz que nós iremos trabalhar é contínuo, tá? Demonstraremos agora. O valor eficaz, aí, que é o valor, esse valor eficaz, que nós vamos chamar de V eficaz, VF, VEF, de uma grandeza senoidal, também chamado de valor RMS, Root-Mean Square, tá? É o valor inglês do valor médio quadrático, está relacionado ao seu desempenho da produção de trabalho. E se comparado com uma grandeza contínua, dessa forma dizemos que essa fonte, corrente alternada, possui uma tensão de 220 volts, pois seus efeitos térmicos se equivalem aos da fonte contínua. Matematicamente, o V eficaz é o valor de pico sobre raiz de 2. Então você pega 220 volts por raiz de 2, tá? Aí você vai chegar um valor eficaz. E esse valor é o RMS, tá? Esse valor RMS, então, na verdade, é um valor eficaz do problema. Nós temos o VPP aqui, vemos o VP, o VRMS e o V médio também, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a próxima situação. Bom, iremos resumir tudo em um único gráfico. Veja como fica a representação. Bom, gente, nós vimos aí valor médio, valor eficaz, valor de pico a pico. Vamos tentar introduzir tudo nesse mesmo gráfico. O valor de pico, ele só, as formas senoidal, ela é em cima e embaixo. A gente vai esquecer para calcular o valor de pico a parte de baixo, somente deixar a parte de cima. Então nós temos aqui, o valor de pico é esse valor. Ah, mas como é que eu meço? Eu venho aqui, no meu gráfico, no osciloscópio, e vou ver lá o valor de tensão de pico. Ah, o valor de pico a pico, ele pega tanto parte positiva como a parte negativa. Então isso aqui é 100 volts e aqui é menos 100 volts, o valor de pico então é 200 volts. Aí o valor de pico é 100 volts. O valor eficaz é 100 dividido por raiz de 2. E o valor médio é 100 vezes 0,637, certo? Então você tem aí uma condição, tá? E também vimos que o período da onda é quando ele completa esse ciclo inteiro. Então isso aqui é um período. E como é que calcula a frequência? É o inverso do período, tá? T ou escreve período aí. Tipos de cargas em circuitos em corrente alternada. Cargas resistivas puras. Em um circuito resistivo puro em corrente alternada, as variações na corrente em fase, ou seja, o ângulo de fase igual a zero, com a tensão aplicada. A figura mostra um circuito resistivo puro em corrente alternada. Veja como fica. Bom, para representar um circuito em cargas resistivas puras, nós temos aqui, a representação, vou fazer aqui, dessa onda verde
é a minha tensão elétrica e da minha azul aqui é minha corrente elétrica. Você pode notar que a senoide verde aí, que é a da tensão, ela tem um valor de pico maior e um de pico negativo menor ainda, tá? Ou seja, ela tem um valor módulo, esse módulo, maior do que a corrente, que é esse valorzinho aqui, ó, tá? Então, por que é diferente? Porque nós envolvemos a corrente em função do valor por uma resistência, então tem uma queda de tensão. Por isso, a tensão não está aplicada totalmente no resistor, tem uma queda de tensão, por isso provoca uma queda aí no sinal. Como é que a gente calcula o valor na resistência para uma senoide, para uma corrente alternada? Valor de pico vezes o seno de ômega t. O que é ômega? 2π vezes a frequência, tá? E como é que a gente calcula a corrente? É o valor de pico sobre a resistência vezes o seno de ômega t, onde IP seno de ômega t, que é a corrente de pico, tá? Potências em cargas resistivas puras em corrente alternada. Ao contrário de circuito em corrente contínua, a potência é constante em função do tempo. Nos circuitos em corrente alternada, a potência instantânea P varia em função da variação instantânea da tensão e da corrente, conforme a equação. Veja como fica a potências em cargas puras em corrente alternada. Ao contrário de circuitos em corrente contínua, a potência é constante em função do tempo, ou seja, contínuo. Nos circuitos em corrente alternada, a potência instantânea P tem uma variação instantânea da tensão e da corrente. Veja como fica essa representação. Bom, a potência ela é tensão vezes corrente. Nós vimos que corrente é valor de pico sobre a resistência. Logo, como a potência é tensão vezes corrente, a tensão vezes corrente, nós temos tensão vezes seno de ômega t, vezes corrente, seno de ômega t. Então, então, qual que é o valor da potência? Tensão vezes corrente vezes o seno ao quadrado de ômega t. Ou seja, vai dar a metade do valor de pico vezes corrente de pico. Então, a potência média aí, ó, ela é dada por Vp vezes Ip sobre 2, tá? Ou seja, cai pela metade devido aí a essa propriedade trigonométrica aí, tá? Bom, vamos colocar isso em prática na forma de exercício para melhor fixação. Veja um exemplo de corrente alternada. Exemplo. Determine a expressão matemática de uma tensão alternada aplicada a um resistor com as seguintes características. Então vamos lá, gente. Nós temos uma tensão da fonte aí, ó, de 200 seno de ômega t. Ah, eu não falei ômega t, eu falei 2πt. Ômega é 2πf. No caso aí, a forma senoidal é seno de ômega t. Isso representa 2π vezes 100, t é igual a ômega t. O t nós vamos cancelar, então sobrou ômega igual a 2π vezes 100. Então, veja só, se eu dividir, como é que é ômega, né? 2πf é igual a 2π 100, 2π vezes 100. Então, o 2π cancela com 2π, f é igual a 100 Hz. Então, estava implícito essa informação, claro. Você tem que saber. Nós sabemos aqui que o valor de pico é 200. O valor de pico a pico é 400 volts. O valor de pico é 200 volts. De onde veio essa informação? Daqui. Ah, mas pelo gráfico também dá para a gente enxergar o valor de pico e o valor de menos pico a pico. Esse valor é a soma dos dois, ó, 200 mais 200, 400 volts, tá? Então vamos resolver passo a passo aqui. Como é que vai ficar? Preste atenção aí. Vamos seguir os passos. A expressão matemática de uma tensão alternada aplicada a um resistor é a seguinte. Ele pediu lá, qual que é a expressão matemática? Primeiro a gente tinha que saber qual que era o ômega e qual que era o valor de pico, ou o valor máximo, que a gente chamou aí de Vmax, tá? Então esse Vmax aqui é o valor de pico.
E a ômega é 628. Por que 128? Porque o ômega lá era 2π vezes 100. 2π dá 6,28 vezes 100, 628 radianos por segundo. Bom, nós temos também que a tensão no instante 3 segundos. Como é que a gente calculou? Ele pergunta, ó, então é 200 vezes seno de ômega t. Aí ele substitui. Em 3 segundos, qual que é o valor da tensão? Lembrando que essa forma é senoidal e ela varia em função do tempo. Essa curva aqui é de tempo, então nesse instante, 3 segundos aqui, ó, qual que é o valor dessa tensão? É isso que ele está perguntando. Por isso que foi de 3 segundos aí. Então ele substituiu 3 segundos aí, ó, na minha equação. 3 milissegundos, desculpe. Então 3 milissegundos vezes 628 vai dar 190 volts, ou seja, houve uma queda, claro, porque ela está relacionada ao período. Qual que é o período? Como é que ele chegou em 10 milissegundos? Período é o inverso da frequência. Se 1 sobre 100 equivale a 10 a menos 2, então período é 10 a menos 2. O que é 10 a menos 2? É 0,01. Né? Então, 0,01 é a mesma coisa de 10 milissegundos. Só colocar na calculadora aí. A frequência F é 1 sobre 10 milissegundos, então deu 100 Hz. Então, o valor aí. O valor de pico a pico, a gente já tinha falado no slide anterior, 400 volts. E o valor de pico, 200 volts. E como a gente calcula o valor eficaz? O valor eficaz é o valor de pico sobre raiz de 2. Então, 141,42 volts, ok? Vamos ver o próximo passo. Então, na solução aí, jogando todos os valores, nós vimos que montamos o gráfico de mais 200 a menos 200, tá? O período é 10 milissegundos, então nós jogamos aqui num gráfico de 10 milissegundos, tá? A frequência, então, foi de 100 Hz, o valor máximo da tensão de 200, tá? É esse valor aqui, ó, 200 volts. O valor de pico a pico é esse valor a esse aqui, ó, ou seja, ele pega o básico e o mínimo e soma os dois, então 200 mais 200 é 400. O valor de pico, 200, e o valor eficaz, que a gente já calculou aí, ó, 141,42 volts, ok? Deu para entender como funciona o sistema em corrente alternada? Se ainda não, vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Uma tensão senoidal de 60 Hz e 311 volts de pico é aplicada a um chuveiro de 11 ohms. Pede-se a tensão contínua que deve ser aplicada ao chuveiro para que o aquecimento da água permaneça o mesmo em corrente alternada. Calcular a potência média dissipada na resistência do chuveiro. Dados apenas foi 60 Hz, VP 311, R11. Vamos ver como é que fica a solução. Bom, o exemplo é o seguinte, a solução. Ele deu que a frequência é de 60 Hz, tá? Deu que o valor de pico é 311 volts e deu que a resistência é de 11 ohms. Bom, primeiramente, para a gente encontrar o valor eficaz, ele pegou o valor de pico, que é 311, sobre raiz de 2. Então, vai dar 220 volts. Então, você encontrou aí uma tensão de 220 volts, corrente alternada, tá? Contínuo aí porque é eficaz, né? Que é um valor médio quadrático. Um valor médio quadrático, você tem assim, ó, você tem uma forma de onda, um tempo, aí ele está pegando esse valor aqui. Então, é mais ou menos, esse valor é o valor eficaz. Então, por isso que a gente trabalha um pouco com valor eficaz médio, um valor médio quadrático, praticamente um contínuo, tá? Então, a potência, como é que foi calculada aí? Dado que o valor eficaz, sempre você vai calcular em cima do valor eficaz, 220 ao quadrado sobre a resistência. Então, chegamos à potência do chuveiro de 4.400 watts, ok? Para ficar mais claro, agora aplicaremos mais um exemplo, só que dessa vez, veja como é fornecido através do gráfico. Para o circuito da figura, calcule a tensão de pico, frequência e identifique a frequência angular. Ele deu aí, ó, tensão de pico já, ó, 311.
Deu a resistência 500, deu a resistência 2, 300. Veja como fica a solução desse problema. Solução. Frequência angular, 2π vezes a frequência. Como a frequência ele deu que era de 60 Hz, então 377 radianos. O valor de pico já estava dado lá na função senoidal, ó, a função senoidal de 311. Então esse é o valor de pico. A frequência ele não falou, mas a gente tem como identificar, porque é seno de ômega t é igual a seno de 2π ft. Ele falou que 377t é igual a 2π ft. Você cancela o t, divide por 2π, ó, você vai encontrar o f. Então, o f é igual a 60 Hz, tá? Então, vimos aí que a frequência é 60 Hz e o valor eficaz basta dividir 311 por raiz de 12, 220 volts. Então, a potência do circuito, a gente somou as duas resistências, porque ele pediu do circuito, então 220 volts ao quadrado por 800 dá 60,5 watts, ok? Agora falaremos um assunto muito importante que é usado na indústria, que é a correção do fator de potência. Bom, gente, a correção do fator de potência é reconhecer as causas e consequências do baixo fator de potência. Baixo fator de potência. Reconhecer as vantagens de correção do fator de potência aplicando técnicas para a sua correção e dimensionar bancos de capacitores para a correção desse fator de potência. Vamos fazer a correção do fator de potência e fator de potência de um circuito. Por definição, é a relação entre a potência ativa e a potência aparente desse circuito. Ou seja, é um fator que mede o aproveitamento da potência total de um circuito na produção de trabalho. Como a potência aparente é igual à soma vetorial das potências ativas e reativas, podemos concluir que quanto maior for a potência reativa, menor será o fator de potência. Vamos falar então sobre o fator de potência com aplicação industrial em circuitos industriais. O baixo fator de potência geralmente está associado aos seus inúmeros equipamentos indutivos, tais como os motores, transformadores, reatores, etc., resultando num aumento da corrente de seus circuitos e, consequentemente, em perdas de energia e quedas de tensão na instalação de indústrias e também em concessionária. Em função disso, a resolução 456 da ANEEL, que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica no Brasil, limita o fator de potência em 0,92, tanto capacitivo quanto indutivo. Você sabe as causas de um baixo fator de potência? Motores, transformadores, reatores de lâmpadas e outros equipamentos em enrolamentos precisam, além de energia reativa, da energia ativa, indutiva para o seu funcionamento. Apesar de necessária, a utilização da energia reativa e indutiva deve ser limitada no mínimo possível, por não realizar trabalho efetivo, servindo apenas para magnetizar as bobinas desses equipamentos. Já que agora sabemos as causas, mas e as consequências dos baixos fatores de potência? O que implica nisso? Os baixos valores de fator de potência são as correntes de quantidades elevadas de energia reativa. Essa condição resulta em um aumento da energia total que circula nas redes de distribuição de energia elétrica da concessionária e das unidades consumidoras, podendo sobrecarregar as subestações, as linhas de transmissão e distribuição, mas enfim, como faço para medir o fator de potência? Bom, gente, fator de potência, ele é chamado de cosseno φ. Se você pegar um motor e for lá na parte da tarjeta dele, ele pode ser representado por o cosseno φ. Por exemplo, cosseno φ igual a 0,69. Significa que o aproveitamento dele é de 69% da sua energia. Ou seja, 69% ele transforma em energia útil. 31% ele transforma em perdas, certo? Essas perdas são devidas à sua construção magnéticas, dentre outras formas, tá ok? Então, a gente vai trabalhar
fator de potência é a energia ativa sobre a energia aparente. A potência ativa sobre a potência aparente. Quais os métodos que devemos ter para realizar a correção do fator de potência? A primeira providência para corrigir o fator de potência é a análise de causas que levam à utilização excessiva da energia reativa, evitando principalmente a operação de motores ou transformadores a vazio ou com pequenas cargas. O superdimensionamento de motores e transformadores, o uso de motores de baixo fator de potência e o uso de reatores com baixo fator de potência, na figura a seguir nós iremos mostrar um pouco como são as perdas e como é corrigido esse fator de potência. Bom, olha, nós temos aqui uma produção de energia, nós temos aqui a linha de transmissão, a distribuição de energia vindo aqui. Aí vamos supor que chegue em alta ou média tensão, tá? O que é alta ou média? 13,8, por exemplo, 3.800 volts. Média, 240 mil volts, tá? Então, nós chegamos aqui, vamos supor que está em 3,8 kV. Aí você precisa usar aqui na sua empresa, ou na sua casa, ou no seu equipamento. Aí exige de um transformador que nós acabamos de ver. Então, chega a 13,8 kV. É transformado para 110/220 mono ou trifásico, mono ou bi ou tri, tá? Então, essa energia é chegada aqui. Essa potência, nós chamamos de potência ativa, é aquela que converte em trabalho. Essa potência aqui é chamada de reativa. E aí a gente precisa, às vezes, colocar um banco de capacitores para corrigir um pouco dessa energia ativa. Então, esse final aqui, ó, esse S nosso, é nossa potência aparente. Então, nós temos um medidor de energia ativa para fazer a leitura. Ó, qual que está o fator de potência? 0,9. Então, liga o banco de capacitor para que ela suba pelo menos para 0,92. Ou, dependendo dessa característica, ligue o banco aí para atingir 0,98, 0,99, alguma porcentagem a mais. E por fim, veja como pode ser feito essa correção do fator de potência em vários pontos. Bom, nós vimos a correção em uma entrada de energia. Agora, imagina que tenhamos uma indústria, tá? Uma indústria tem lá o seu trafo, chega em média tensão, alta tensão, aí é alimentado uma carga, são cargas individuais. Então, nós temos aqui, ó, os bancos de capacitores, por exemplo, os capacitores, tá? Então, em azul aqui são nossos bancos, são nossos capacitores. Em vermelho aqui são nossas cargas, nossos motores, tá? E a gente precisa, às vezes, corrigir o fator de potência individualmente. Mas isso talvez fica mais caro. Então, é melhor eu corrigir por grupo, né? Então, eu tenho grupos de carga. Ou, talvez não tenha condição. Então, é melhor eu corrigir por um controlador automático, que vai fazer o controle e vai verificar, porque eu não... A CEMIG me devolve 0,92. Então, eu tenho que devolver para a CEMIG 0,92% lá, no mínimo. Se eu devolver 0,90, eu vou pagar uma multa. Então, correção geral aí, feita dessa forma, tá ok? Feita a correção e o seu modelo de aplicação, como fica o dimensionamento de um banco de capacitor? Vamos fazer isso agora. Bom, o dimensionamento de bancos de capacitores ou o dimensionamento de capacitor, completando essas medidas para a redução do fator de potência, precisamos determinar a forma de como corrigir, tá? Corrigir essa potência reativa, capacitiva necessária. A melhor forma de correção é definida conhecendo-se os equipamentos. Primeiramente, eu tenho que ir lá na indústria e verificar quais equipamentos que estão instalados, motores, ar-condicionado, todos os equipamentos. Aí as cargas resistivas, ela tem fator de potência igual a 1, tá? Então elas não são problemas para a sua rede. Bem como suas características operacionais. Para a determinação da potência reativa capacitiva, precisamos aí conhecer o fator de potência atual, a potência ativa do equipamento e o conjunto de equipamentos. Então, de um final aí, nós temos que conhecer toda a indústria de um modo geral, para então em si calcular o fator de potência desejado. Veja como é o gráfico do fator de potência. Bom, gente, fator de potência, nós temos aqui o gráfico
do fator de potência, que é o triângulo de potência, que a gente chama, mais conhecido. Nós temos aqui a potência reativa. Essas potências aqui são perdas. Por exemplo, perdas magnéticas, perdas em Foucault, perdas por esterese, perdas por isso, por aquilo, perda por aquecimento. Então, o motor ele tem vários tipos de perdas, então ela encaixa dentro dessa situação. O ideal é que essa curva aqui, ó, tivesse aqui e não esse tanto. Então, quanto maior for esse eixo aqui, mais perdas você está atingindo na sua rede. E aqui é a potência útil que você está realizando o trabalho. Por exemplo, o motor vai bombear uma água. Então, aquele bombear água, aquela energia útil que ele realiza para fazer isso, aquela força é ativa, tá? E aqui é aparente. Então, como é que a gente calcula isso? Então, a potência aparente, a gente vai chamar de PS aqui, ó. Aqui o PQ e aqui o PA. Vai ser o PA sobre o raiz de PA ao quadrado mais PQ ao quadrado, tá? Então, daí nós tiramos a potência aparente. E o cosseno φ? O que é a representação do cosseno φ? Ele nada mais é do que o cateto adjacente, PA, sobre a hipotenusa, PS. Então, daí nós tiramos a fórmula. Ou seja, o cosseno φ nada mais é, o fator de potência nada mais é do que o PA sobre raiz disso aqui tudo, né? PA ao quadrado mais PQ ao quadrado, tá? Ok, então essa representação aqui nada mais é do que a equação aí, aqui é o fator de potência, tá, gente? Eu coloquei PS. Então, se é fator de potência, o PS, ele é o cateto, PA ao quadrado, mais PQ ao quadrado, tá? Só isso. E por fim, como calcular um capacitor? Veja como fica. Bom, nós vimos que o capacitor, ele é dado pela carga sobre a tensão. Mas como é a carga? Então nós temos aqui, ó, a potência reativa, é a nossa carga. Então, se você quer corrigir, vamos supor que primeiramente o fator de potência seu estava dando aqui, ó, 0,69. Aí você corrigiu para 0,92. Essa correção você diminuiu essa carga, então você vai calcular em função desse QC, que é a potência reativa aí do capacitor. Você tem a carga já que você vai jogar, então aqui vai ser o QC seu, sobre a tensão lá que você está querendo trabalhar. E aí você determina o banco de capacitor. Aí você vai procurar, você vai associar série ou paralelo, tá ok? Então, uma forma bem expressa aí. Então, lembrando, ó, que a correção de fator de potência, essa era a curva original, tá? Antes de corrigir. E agora, essa curva aqui, ó, é a corrigida, ou seja, reduziu as perdas reativas. Então, quanto menor for essa redução, mais alta vai ser. Quando essa redução for aqui, ó, vai estar 0,98. Quando ela for aqui, 0,95. Aqui, 0,92 e assim por diante. Tá ok? Quanto menor for, quanto mais próximo de 1 for o fator de potência, melhor é. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Estudem bastante. Qualquer coisa, poste lá nos fóruns que responderemos em breve. Até mais, viu?